Sejam bem-vindos novamente ao meu canal. Hoje a gente vai fazer uma aula especial para você que está começando a tocar. Bom, uma das técnicas que a gente usa muito no contrabaixo é o pizzicato. Nessa técnica nós vamos alternar o indicador e o médio. Sempre que você for tocar, sempre alternar os dois dedos. Os dedos dessa mão são chamados pelos nomes dos dedos: polegar, indicador, médio e anular. A gente vai ver muitos símbolos de P, I, M, A, que são as iniciais desses dedos. E em algumas técnicas como slap, a gente vê muito um tal de T e P, que seria T de thumb, que é polegar em inglês, e o P de popped ou block, que é uma puxada. Existem os exercícios básicos iniciais, que é ficar tocando na corda solta, obviamente, para a gente treinar esse movimento. Isso aqui não tem limite, é você ficar fazendo até não aguentar mais. Tem um que eu gosto de fazer muito, que é ficar dando um toque na corda de baixo e dois na segunda corda. As cordas são numeradas de baixo para cima. É a corda Sol, Ré, Lá, Mi. No caso aqui, eu tô com baixo de 5 cordas. Essa corda de cima é a corda extra, tá? Ao contrário do que muitas pessoas pensam, que seria a corda de baixo, a corda extra. Não, é a corda de cima. Então essas 4 cordas seriam similar a um contrabaixo comum. As cordas numeradas de baixo para cima, 1, 2, 3, 4, 5. Quando você toca a primeira corda, você tem um Sol, a segunda você tem um Ré, Lá, Mi, e no caso aqui, um Si, que é a nota extra que a gente tem, a corda extra. Eu não estou preocupado com isso agora, depois nós vamos ver esse lance de notas, espalhar essas notas pelo braço. Isso eu vou fazer em outra aula. Hoje é uma aula mais para técnica, para desenvolvimento técnico. Então, primeira coisa, a gente vai ficar somente pensando na mão direita. Eu posso ficar somente em uma corda, variando isso até não aguentar mais. Posso ficar tocando 2 vezes cada uma, subindo. Tem vários tipos de exercícios diferentes. O que eu gosto de fazer é assim, um toque na primeira corda, 2 toques na segunda. Só que eu tenho que estar sempre variando os dedos. Então o que acontece? Como é um número ímpar, se eu tocar a primeira corda com o indicador, pela lógica, a próxima corda eu vou tocar com o médio, depois com o indicador. Quando eu voltar para a corda de baixo, eu já estou com o médio. Esse exercício é legal, tem várias músicas que usam mais ou menos esse movimento. Bom, não precisa fazer nessa velocidade, faz lento. Tenta não usar o mesmo dedo puxando para a corda de cima. A gente usa isso como técnica em algumas circunstâncias, mas é proposital. É diferente quando você tem um recurso técnico e uma deficiência técnica. Quando você usa uma forma alternativa propositalmente para um determinado efeito, você tem um recurso. Quando você faz aquilo porque você só consegue fazer daquela forma, você tem uma deficiência técnica que tem que ser corrigida. Então a primeira coisa que é muito importante é a gente estar sempre alternando os dedos. Bom, depois que você fizer todo esse primeiro preparo só de mão direita, nós vamos entrar com alguns exercícios de mão esquerda. São os exercícios chamados como exercícios de digitação, no qual a gente vai articular os 4 dedos. Os dedos dessa mão são classificados por números, então é 1, 2, 3, 4. O polegar a gente não usa porque é o dedo que vai estar apoiando aqui embaixo. A primeira coisa é a posição dessa mão. A posição dessa mão o pessoal se perde um pouco. Uma dica legal é que o polegar ele tem que estar centralizado entre esses 2 dedos. Observa bem a forma como ele está em relação ao indicador e o médio. Quando eu estou apoiando aqui, vocês não estão vendo meu polegar, mas ele está bem direcionado aqui, nesse miolo aqui. E observa que quando eu faço a abertura, esses dedos eles fazem tipo um V, tá vendo? Ele está aberto para cima, aberto para baixo. Tem um exercício legal para a gente treinar isso, que é o seguinte. Eu vou colocar, numa casa qualquer, eu vou escolher como referência a casa 5, tá? Vou usar na corda de cima, porque eu tenho um baixo de 5, se fosse um de 4 eu usaria aqui. Eu vou colocar o dedo 1 aqui e tentar colocar o dedo 4 na mesma casa 5 da primeira corda. Observa que para mim fazer isso, eu tenho que apoiar essa parte aqui da mão aqui no braço. E eu tenho que jogar o cotovelo para fora. É importante que meu cotovelo saia para mim conseguir essa posição. Depois que eu vou fazer, eu vou tentar vir com esse dedo 4 o mais longe que eu conseguir na mesma corda que está o dedo 1. Automaticamente, observa que meu cotovelo aproximou aqui da barriga, praticamente entrou quase dentro do meu estômago aqui,
E o que acontece eu tive que esticar esses dedos. Observa que eles estão fazendo tipo esse V. Quando eu faço isso aqui, eu estou encostando essa parte da mão aqui. Quando eu faço isso aqui, eu encosto a outra parte da mão. A dica é que esse dedo, conforme eu saia daqui para cá, ele venha esticado. Tá vendo que eu faço meio que fosse como se fosse esse caminho, é como se fosse um círculo. Tá vendo? É como se eu fizesse isso aqui. Esse dedo em nenhum momento ele dobrou. Isso é um lance que o pessoal erra muito. O pessoal quer sair aqui por cima, ó. O pessoal acaba dobrando esse dedo. Se essa falange aqui do dedo dobrar, é porque está errado. Ela não pode dobrar. Ela não pode fazer isso aqui. Ela tem que ficar reta, esticar e fazer esse círculo. Aí você ganha essa abertura. Aí o próximo exercício que a gente vai fazer vai ser a articulação dos dedos. A gente normalmente treina 1, 2, 3, 4. Antigamente, quem fazia datilografia ficava treinando A, S, D, F, G, C, L, K, J, H. Quem toca piano fica tocando Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, sei lá. Guitarra, flauta, sax, qualquer instrumento. Você tem que treinar articulações de dedos. Não tem outra forma. A gente não pode ficar tocando com um dedo só, né? A gente tem que usar todos os dedos para tocar. Isso vai dar muito mais velocidade. Só que de início a gente se perde um pouco com isso. Então qual que é a ideia? Você vai escolher um ponto qualquer do braço. Eu vou dar como sugestão a gente trabalhar nessa casa aqui, entre a casa 5 e a casa 9, mais ou menos por aqui. Porque esse início do braço, além de ficar um pouco aberto, a gente sente um certo cansaço aqui no ombro e as casas são mais largas, né? Esse outro ponto aqui mais avançado fica também muito apertado aqui. A gente se sente meio a mão sufocada num ponto meio de difícil acesso. Essa região da casa 5 é a região mais confortável para a gente treinar de início. Eu vou escolher, por exemplo, a casa 5 com o dedo 1, vou tocar a casa 6 com o dedo 2, a casa 7 com o dedo 3 e a casa 8 com o dedo 4. Todo mundo, quando treina esse exercício, fica alternando isso. Só que os alunos, eles se perdem. Outro detalhe muito importante, tá? Que eu estava esquecendo. A maioria das pessoas costumam apoiar o polegar aqui em cima da corda mais grave. No caso, no meu baixo é um Si, no outro baixo seria um Mi. Ou outras pessoas no captador. A melhor forma de você apoiar o polegar é sobre as cordas graves. Dessa forma que eu estou fazendo. Por quê? Se eu tocar uma nota Lá, qualquer aqui do braço, eu vou tocar uma Lá nessa corda. O que acontece é isso daqui, ó. Eu vou parar ela, tem uma sobra. Essa sobra é a própria corda Lá que estava vibrando. Quando eu toco uma nota Lá qualquer, em qualquer corda, a minha corda Lá fica vibrando. Então, se na sequência dela eu tocar uma outra nota, o som dessa outra nota misturou com o som daquela Lá que estava vibrando e fica uma sujeira. Se eu tô com o dedo apoiado aqui, a hora que eu breco a nota é um silêncio. Então na hora que eu troco a nota não tem a sujeira. A mesma coisa um Mi, por exemplo. Se eu tocar um Mi aqui, a minha corda... Ó. Esse som que sobrou era da corda Mi. Se ele tá abafado aqui, não tem essa sujeira. Mas isso no meio você passa por essas notas, essas cordas elas ficam sobrando, então não tem como você fugir disso. A forma mais profissional de trabalhar seria com o dedo apoiado aqui em cima. Bom, a gente vai trabalhar com a digitação casa 5, 6, 7, 8, mas eu estou mais preocupado em articular os dedos 1, 2, 3 e 4. Como isso daqui a gente também precisaria estar articulando os dedos dessa mão direita, os alunos tendem a se perder. Por quê? Se ele começa a prestar atenção nessa mão, essa aqui começa a fazer tudo errado. Ele até consegue articular aqui, mas aqui fica um dedo só. A gente chama até de baixista capitão gancho. Aí ele começa a prestar atenção nessa mão, a outra fica com um dedo só, né? Para que isso fique fácil e a gente consiga render no exercício, o que eu vou fazer? Eu vou tocar 2 vezes cada nota, porque para cada dedo que eu colocar, eu faço indicador e médio. Depois eu venho com o dedo 2, indicador e médio, indicador e médio, indicador e médio. Eu posso ficar isso numa corda só. Lembra até aquela música do Batman, né? Ou eu posso ficar descendo todas as cordas, faço cada hora numa corda.
Lembrando, não é necessário fazer com velocidade. O importante é fazer certo, faça devagar e correto. A velocidade é um resultado que vem com a prática. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai articular de formas diferentes, porque senão a gente cria a memória motora de sempre depois do dedo 1 vir o dedo 2 e depois o 2 vir o 3, e na verdade não tem muito a ver isso. As músicas são uma constante variação aleatória. O que eu vou fazer? Eu vou criar combinações diferentes, tipo 1, 2, 4, 3. Veja, eu inverti o 3 e o 4. 1, 2, 4, 3. 1, 2, 4, 3. Bom, essas combinações que nós fizemos, a gente pode criar de várias formas diferentes. Ao todo, nós temos 24 combinações. São combinações matemáticas. Então, eu posso estar fazendo 1, 2, 3, 4, igual no primeiro exemplo. 1, 2, 4, 3, igual ao segundo exemplo. Posso usar outras combinações, como 1, 3, 2, 4, né? 1, 3, 2, 4. 1, 3, 2, 4. Ah, professor, eu desço até embaixo e subo e acabou? Não, você faz, volta, quantas vezes você quiser, quanto mais melhor. Tudo é uma questão de treino. Agora, se você treinar, não tem como não aprender. Só que tem que fazer os exercícios e principalmente tomar cuidado se está usando as digitações corretas para não criar vícios. Se a gente fica tocando com um dedo só, coloca a mão na posição errada, a gente acostuma a forma errada e aí fica mais difícil de tirar esses erros. As combinações então são 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 3, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 4, 2, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 3, 2. São 6 combinações começando com o dedo 1. Depois eu tenho 6 combinações se eu começasse com o dedo 2. 2, 1, 3, 4. 2, 1, 4, 3. 2, 3, 1, 4. 2, 4, 1, 3. 3, 1, 2, 4. 3, 1, 4, 2. 3, 2, 1, 4. 3, 2, 4, 1. Aí 4, 1, 2, 3. 4, 1, 3, 2. 4, 2, 1, 3. 4, 2, 3, 1. 4, 3, 1, 2 e 4, 3, 2, 1. São 24 combinações. Depois, o que você vai fazer? Você vai criar combinações com 3 dedos, né? Então você vai fazer, por exemplo, 1, 2, 3 apenas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E voltar. Depois, 1, 2, 4. 1, 3, 4, né? 2, 3, 4. Ah, 2, 3, 4, eu posso fazer com o dedo 1, 2, 3? Não, porque senão não adiantou. A gente não está pensando em casa, a gente está pensando em dedo. A gente treina esses 3 dedos e depois tem que treinar esses 3. E para finalizar, com 2 dedos apenas. Eu penso apenas no dedo 1 e 2. 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 1 e 3. E observa sempre 1 e 4. 2 e 3. 2 e 4. 3 e 4. A gente se vê aqui na próxima aula. Não esqueça de dar seu like, seu joinha, se inscrever no canal, porque vai ter muita coisa interessante. Alguns vídeos são para níveis intermediários, alguns para níveis iniciantes e alguns poucos para níveis avançados. Beleza? A gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.